Bom, olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da lista de exercícios que ficou proposta na aula anterior. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E aí foi uma listinha contendo 7 questões, se não me engano. E vamos à primeira. Tá assim. Escreva a fração correspondente à parte pintada. Deixa eu colocar a tela maior aqui para facilitar a nossa vida. Vamos lá, computador. Quando o computador trabalha, a gente vai, então, lendo a questão. Escreva a fração correspondente à parte pintada em cada figura em relação à figura toda. Então, nesse caso aqui, ele quer que a gente escreva a fração que corresponde à parte que é pintada, tá? A parte que está pintada. No caso da letra A, o que a gente tem? A gente tem aqui uma figura circular e ela foi dividida em 3 partes. O que essa informação, por que ela é importante? Porque é a informação que vai estar inclusa no denominador. Ou seja, o denominador ele tem a função de dizer para a gente em quantas partes a figura ela foi dividida, independentemente se nessa figura eu estou considerando se está pintado ou não, tá? Então, para o denominador, que é o número que fica embaixo do traço, ele me traz informação de quantas partes a figura ela foi dividida inicialmente. Então, no caso da letra A, a gente tem uma figura que foi dividida em 3 partes. E aí, dessas 3 partes, pintaram quantas? Pintaram 2 partes. Então, logo, a fração que representa a parte pintada da figura é 2 terços. 2 terços. Na letra B, a gente tem aqui um paralelogramo e ele foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Então, o 10 vai aonde? Ele vai no denominador. E aí, no numerador, vem aquelas partes que estão sendo consideradas, né? Aquilo que a questão está te perguntando. Então, ele quer saber quantas partes foram pintadas. Foram pintadas na letra B, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Então, 7 vai ser o número que compõe o meu numerador. Tá? Então, a fração que representa essa parte pintada vai ser 7 décimos. 7 décimos. Letra C. Na letra C, a gente tem aqui um triângulo e, inicialmente, esse triângulo ele foi dividido em 3 partes, tá? 3 partes. No caso aqui, dessas 3 partes, eles pintaram quantas? Pintaram apenas uma. Então, nesse sentido, a fração que representa essa parte pintada é 1 terço. Ou seja, de 3 partes, né, que a figura foi dividida, eles pintaram apenas uma parte. Na letra D, eu tenho um quadrado maior que foi dividido em 9 outros quadrados. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes em que a figura foi dividida. Então, essa informação, ela vai para o denominador. Agora, dessas 9 partes, quantas foram pintadas? Foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5. Então, a fração que representa essa parte pintada é 5 nonos. 5 nonos. Agora, na letra E, a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Também é um quadrado, tá? Que foi dividido em 4 quadrados menores. Nesse caso aqui, das 4 partes em que ele foi dividido, eles pintaram quantas? 4. Então, a fração que representa essa situação é 4 quartos. 4 quartos.
Então, a gente percebe que na letra E que ele pintou todo o quadrado, ele pintou toda a figura inicial, tá bom? Dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, deixem nos comentários, tá bom? Questão número 2. Desenhe 4 figuras e pinte em cada uma delas a parte representada pelas frações. Então, aqui você poderia desenhar a figura que fosse mais simples para você. No caso aqui, nesse iniciozinho do estudo das frações, geralmente a gente desenha o quê? Círculos, quadrados, retângulos, que são mais fáceis de representar. No caso da letra A, você teria que ter desenhado, né, uma figura e dividir essa figura em 4 partes iguais. Por que eu sei que deveria ser 4? Pela informação que está no denominador, né? O meu denominador é 4, o que significa que a minha figura tem que ser dividida em 4 partes. Agora, o meu numerador é 3, o que significa que dessas 4 partes eu vou ter que considerar 3. No caso aí, eu trouxe um desenho dividido em 4 partes e pintaram quantas? Pintaram 3 partes. Daí, então, isso fica relacionado com a fração que apareceu no exercício, que é 3 quartos. Na letra B, a gente já tem o quê? Uma fração que a gente lê como 7 oitavos. 7 oitavos. Ou seja, eu teria que ter uma figura inicial dividida em 8 partes, e dessas 8 partes eu teria que considerar, eu teria que pintar, eu teria que assinalar 7. Então, no caso aqui, eu tenho uma barrinha dividida em 8 partes, e dessas 8 partes eu considerei, eu pintei quantas? Eu pintei 7. 8 inicialmente por conta da informação que está no denominador. E eu pintei 7 porque é a informação que está sendo trazida no numerador. Ele pediu para a gente considerar 7 partes de um total de 8. Na letra C, a minha fração é 1/6. 1/6. Ou seja, poxa, se o meu denominador é 6, significa que eu tenho que ter uma figura dividida em 6 partes iguais, que é o que eu fiz aí no desenho, veja só. Eu tenho um retângulo e esse retângulo foi dividido em 6 partes. Mas o meu numerador me diz apenas 1. Então significa que dessas 6 partes eu vou ter que pintar, eu vou ter que considerar apenas uma parte, que é o que está aí. Poderia ter pintado aqui no meio, ou uma aqui, tanto faz, tá? Desde que você tenha pintado apenas uma parte. E na letra D, a gente tem aí uma fração que a gente lê como 3/3. 3/3. Percebe que essa é uma fração onde o numerador e o denominador elas são iguais? Pois é. Mais para frente a gente vai estudar, então, a classificação que ela recebe, tá? No caso aqui, eu teria que ter uma figura dividida em 3 partes e teria que pintar as próprias 3. Ou seja, nesse caso aqui, a gente teria que pintar toda a figura, tá bom? Foi desenhado um círculo aqui, mas você poderia ter desenhado um quadrado, um retângulo ou algo que desse para você dividir em 3 partes iguais. Vamos prosseguir então. Na questão 3, a gente tem o seguinte: um automóvel saiu de A em direção a B no trajeto indicado na figura e já percorreu 3/5 desse trajeto. Então, vamos parar aí. A gente sabe que quando a gente vai lidar com problemas matemáticos, a gente precisa ler e interpretar, entender direitinho o que está sendo pedido. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que? Pela figura, a gente tem 2 pontos, como se fossem 2 cidades. Cidade A, cidade B. Ou da quadra A até a quadra B. Tá? Bem simples. E aí, está dizendo o seguinte, que ele já percorreu, ele já caminhou, né? Caminhou não, ele já percorreu, né? Porque é o carro. Percorreu 3/5
Ou seja, quando ele me diz isso, você vai pensar o seguinte, poxa, eu tenho um determinado espaço, né? E eu vou pegar esse espaço e vou dividir em 5 partes iguais. Por que 5? Porque é a informação trazida no denominador. Então, eu divido esse meu trajeto em 5 partes iguais e o numerador vem me dizer que dessas 5 partes, ele já percorreu quantos? 3 partes. Então, no exercício, você teria que ter dividido esse segmento aí, esse espaço, em 5 partes iguais, que foi o que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, já que ele percorreu 3 desses 5, então, ó, essa é a primeira parte, essa é a segunda e essa é a terceira. Então, significa que de todo o trajeto, o automóvel está aqui, ó, justamente nesse ponto do segmento. Ok? Difícil, gente. Qualquer dúvida já sabe, pode mandar aí para mim que a gente vai trabalhar em cima dessas dúvidas, tá? Na questão 4, ele trouxe para vocês o desenho e vocês tinham que dividir esse desenho e pintar as partes consideradas. Essa é a ideia. Então, no caso da letra A, ele trouxe aí um retângulo e aí ele trouxe a fração 1/3. 1/3. Ou seja, você teria que pegar e dividir esse retângulo em 3 partes iguais e pintar apenas uma. Então, aí na tela a gente pode perceber que ele dividiu de forma horizontal e ele resolveu pintar uma das 3 partes e essa parte que ele resolveu pintar justamente no meio, tá? Não tem problema nenhum. Na letra B, a gente já tinha um retângulo maior e a fração que era para a gente trabalhar era 7/12. 7/12. Então, no caso, eu teria que dividir esse retângulo em 12 partes. Dividir em 12 partes. E dessas 12, eu deveria pintar apenas 7. Então, no caso aí, que está aqui na tela para vocês acompanharem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Realmente dividiu em 12 partes e pintou 7. Daí, isso aí é a representação gráfica, né, dessa fração aqui, ó, de 7/12. É a representação geométrica, né, de 7/12. Na letra D, uma situação bem parecida com a letra B, nós tínhamos aí um quadrado e aí a fração era o quê? 5/10. 5/10. Ou seja, eu teria que dividir esse quadrado em 10 partes iguais e dessas 10 partes eu tinha que pintar quantas partes? 5. Tá? Essa aí é uma das formas. Se você não fez exatamente como está aí, mas você está percebendo que o seu desenho está de acordo com a fração, não precisa apagar, tá correto, tá? Isso aí são sugestões de respostas. Seguindo aqui na número 5, a gente tem aqui algumas situações, né? Responda ao que se pede. Letra A. Aproximadamente, que fração da tinta já foi usada? Que fração da tinta já foi usada? Já foi usada, então quer dizer, a parte que tem a tinta ali não é isso que a gente quer. A gente quer a fração que representa a parte que já foi usada. Então, pelo desenho, a gente percebe o quê? Que o pote ele foi dividido em 1, 2, 3 partes. E como a tinta está bem aqui, ó, então a gente percebe que das 3 partes foi usada apenas uma. Então, a fração que representa esse pedaço aqui, ó, que não tem tinta, é 1/3. Uma parte de um total de 3. B. Aproximadamente, que fração do bolo foi comida? Que fração restou? Então, na letra B, você tinha que trazer o quê? 2 respostas. Por quê? Porque são 2 perguntas. A primeira pergunta está relacionada à parte do bolo que foi comida, que já foi comida. Então, pela bandeja, a gente percebe o quê?
que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Esse pedaço onde já tem o bolo aqui, olha, dá para ser dividido em 2 partes, de acordo com o desenho trazido na bandeja. Então, se ele quer a fração do bolo que foi comida, que já foi comida, então essa parte onde não tem bolo, essa parte da bandeja que está à mostra. De um total de 6, comeram 1, 2, 3, 4 pedaços. Então, a fração que representa a parte que foi comida é 4 sextos. 4 sextos. Agora, que fração restou? Ou seja, esse pedaço do bolo que ainda está na bandeja, qual é a fração que o representa? Bom, nós já percebemos pelo desenho que ele dá para ser dividido em 2 pedaços. Logo, é 2 pedaços de um total de 6. Ah, mas não tem aí? Sim, mas inicialmente ele foi dividido em 6 partes. E a pergunta está direcionando a que restou, ou seja, a parte que ainda não foi comida. Na letra C, nós temos aí uma parede que está sendo pintada. E a pergunta é, aproximadamente, que fração da parede já foi pintada? E que fração ainda falta pintar? Bom, deixa eu voltar aqui. Pelas linhas vermelhas, a gente percebe que ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, a parte rosa vem até aqui, ó. Significa que a parede, de toda a parede, foram pintadas 4 partes. Como a primeira pergunta está relacionada ao que já foi pintado, então já foram pintadas 4 partes de um total de 5. Então a fração que representa essa parte rosa é 4 quintos. Que fração ainda falta pintar? Poxa, falta pintar só uma parte, né? Uma parte de um total de 5. Então, a fração que representa essa situação é 1 quinto. Letra D. Aproximadamente, que fração da janela está coberta pelas cortinas? E que fração não está coberta? Então, pelo desenho das cortinas, a gente percebe que nós temos aí 3 partes. Essa primeira amarelinha, que está coberta. Essa aqui, segunda azul, que não está coberta. E a terceira, que está coberta. Então, a primeira pergunta é, que fração da janela está coberta? Então, de um total de 3, 2 estão cobertas. Logo, a fração que representa essa situação é 2 terços. 2 terços. E a gente tem essa parte do meio que não está coberta pelas cortinas. Então, a fração que representa só essa parte aqui do meio é 1 terço. Ou seja, um pedaço de 3. Prosseguindo aqui. Na questão número 6, então, queria que vocês escrevessem apenas como se lê a fração. No caso, eu tenho 1 sobre 7, então como que eu leio isso? 1 sétimo. 1 sétimo. Na letra B, eu tenho 9 sobre 10, então isso é lido como 9 décimos. 9 décimos. Na letra C, 4 sobre 27. Isso é lido como 4 e 27 avos. Lembra que todo denominador que for diferente de 2 até 9, de 10, de 100, de 1000, de 10.000, de 100.000, você lê o numerador, depois lê o denominador acompanhado da palavra avos. Na letra D, a gente tem 77 sobre 10.000. Como que a gente faz a leitura correta dessa fração? 77 décimos de milésimos. Décimos de milésimos. Na letra E, 15 sobre 16, a gente lê de forma adequada, de forma correta, como 15 e 16 avos. 15 e 16 avos. E na letra F, a gente tem 8 sobre 8, que é lido como 8 oitavos. 8 oitavos. Na questão número 7, e última,
ele diz o seguinte: escreva as frações correspondentes a. Então, agora já é o contrário da questão número 6. Ele te deu a forma escrita por extenso e ele quer que você representa com as frações, usando os números. Então, 5/6, 5 é o numerador, que é o que vem primeiro, e sextos é o nome do denominador, que deve ser representado com o número 6. Letra B, 13/30. 13 é o primeiro número, então ele vem no numerador. 30 significa que meu denominador tem que ser 30. Letra C, 9/100. Centésimos vem de 100, então quer dizer que 9 é o meu numerador e 100 é o meu denominador. Letra D, 4/4. 4 meu numerador e quartos é o nome do denominador. Então, vai ficar aí 4/4, 4/4. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no grupo, manda no privado ou manda por e-mail. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.